Sérgio, qual que é exatamente o papel da Agência Espacial Brasileira atualmente? Só que mais do que isso, eu sei que tem outra estatal a caminho e que tende a sequestrar, né, a função que a AEB de fato deveria ter. Explica para a gente o que está rolando. Então vamos lá, né? Vamos falar do Programa Espacial Brasileiro, que é, infelizmente, né? Infelizmente. Então vamos, só para contextualizar para o pessoal, lá em 2003, há 20 anos atrás, pessoal, o Programa Espacial Brasileiro ele era exemplo do mundo. A China esteve aqui e copiou o nosso programa. A Índia esteve aqui e pegou um negócio que a gente tem chamado PENAI, que é o Programa Nacional, né, de Espaço e tal. A Índia, ela copiou exatamente, até as vírgulas estão no mesmo lugar. Isso lá, há 20 anos atrás, o Brasil era a vanguarda na exploração espacial. O foguete que a gente estava construindo, que infelizmente pegou fogo lá em Alcântara, o VLS, é igual os foguetes hoje que são os mais modernos. É o Electron, são foguetes de 18, 20 metros de altura para levar pequenos satélites. Então o Brasil ele estava na vanguarda do programa espacial. O pessoal do ITA, né, não tem nem como falar, aquela equipe maravilhosa. Infelizmente, todos eles morreram lá no acidente de Alcântara em 2003. E aí o problema é o seguinte, todo programa espacial vai ter acidente. Todo programa espacial tem acidente. O programa Apollo morreu gente pra caramba antes, tá? Porque a gente não fica sabendo tanto. O programa espacial russo, deve ter gente que até hoje a gente não sabe quem morreu lá na Rússia. Normalmente, quando você morre na Rússia, é difícil saber. Você fica sem saber, exatamente. Como rolou. E qual foi o problema do Brasil? O Brasil, por conta daquele acidente, tudo bem, foi um negócio terrível e tal, mas parou tudo ali. Então, só o relatório do acidente demorou anos para ficar pronto. E todos os outros países, o que fizeram? Passaram na frente. Passaram. Então, hoje, assim, né? Vamos lá. Nós temos Alcântara. Para quem conhece, Alcântara fica ali no Maranhão. Alcântara é um dos melhores lugares do mundo para lançar foguete, porque é muito perto da linha do Equador. Se você lança um foguete perto da linha do Equador, você ganha, por conta da velocidade de rotação da Terra, uma economia que, dependendo da órbita que você manda, pode chegar até 30% de economia em combustível, sendo que foguete hoje, 95% dele é combustível. Então, é um lugar muito bom. Só que, o que aconteceu com a Alcântara? Ficou esquecida, ficou lá sucateada. Hoje, o mato tomou conta lá, infelizmente, né? E tá lá. E nesse meio tempo todo, o que cuidava do programa espacial era a AEB. O programa espacial brasileiro sempre teve um problema seríssimo, que ele sempre foi uma bola dividida. Então, você tem, de um lado, a Agência Espacial Brasileira e, do outro lado, a Força Aérea Brasileira, a FAB. Então tem, por exemplo, vai ter um lançamento em Alcântara agora. Agora, em março, vai ter um lançamento em Alcântara de um foguete coreano. A AEB quer transmitir o lançamento. A FAB não quer transmitir. Olha aí. Por quê? Então, não sei, ué. Vai lá e pergunta para os caras. Alguma hipótese? Então, não dá para saber. É uma bola de... Falta de governo. O que eu falo é o seguinte, cachorro que tem 2 donos morre de fome. O Programa Espacial Brasileiro, esse é o problema. Ele tem 2 donos. E esses donos, eles não conversam entre eles. E está prestes a ter um terceiro, né? E está prestes a ter um terceiro, a LADA. Então, o que acontece? Agora faz, o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, né? Foi aprovada, né, a nova lei a nova lei do espaço, é que pode dizer isso aqui no Brasil, que é um negócio, sim, terrível para o desenvolvimento. Na verdade, todos os países estão indo numa direção. O Brasil está indo totalmente contrário a essa direção. É um negócio que, sinceramente, não dá para entender o que eles estão querendo fazer. Assim, o Brasil vai fazer foguete? Muito provavelmente não vai fazer foguete. Nem tem porquê hoje fazer foguete. Mas poderia usar Alcântara. Sim. Alcântara poderia ser usado. Ainda que a gente cedesse para outros programas espaciais. Mas aí, aonde que entra o problema? Quando foram, né, vão até dar aqui o crédito para quem foi, mesmo que foi no governo Temer, né, embora a assinatura aconteceu só no governo Bolsonaro, mas quem começou a toda a coisa do negócio, para até o pessoal entender aqui e tentar explicar para vocês, né, o tal do Acordo de Salvaguardas. Que é? Acordo de Salvaguardas Tecnológicas quer dizer o seguinte: qualquer foguete do mundo, 80% das peças dele são dos Estados Unidos. Então você precisa ter um documento que garanta o seguinte: eu vou trazer um foguete para ser lançado aqui em Alcântara, eu tenho que garantir que ninguém vai abrir o foguete
e fazer a engenharia reversa daquelas peças. Porque aquilo lá é de patente, é dele, é americano. 80% das peças de todos os foguetes do mundo são isso. Então você precisa fazer um acordo, chama-se Acordo de Salvaguardas Tecnológico. É isso. O problema é, quando isso começou a tramitar ali, aí depois o Ciro pode até dizer melhor que eu só sei de notícia, né? Quando isso começou a tramitar ali, começou a surgir, erroneamente, a ideia de que a gente estava dando Alcântara para os americanos. Isso não tem nada a ver, porque a gente não está... Esse acordo ele não mexe com o terreno. Isso foi mais ou menos quanto, Sérgio? Isso aí foi agora, entre o Temer e o Bolsonaro, entendeu? Mas, aquela época de ouro. Isso. Mas, assim, no final das contas, aprovaram o acordo de salvaguardas. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso faz com que eu possa lançar qualquer foguete de Alcântara hoje. Hoje, Alcântara pode ser lançado qualquer foguete. Eu posso trazer um foguete, tanto que agora a gente tem um programa com uma empresa sul-coreana chamada InnoSpace. Eles lançaram um foguete esse ano, o Rambit, e vão lançar, está programado 5 lançamentos para o ano que vem, de Alcântara. Entendeu? Por quê? Porque tem um acordo de salvaguardas. E aí o que acontece? Tem grandes problemas em mexer com Alcântara. A Alcântara está lá no meio do mato, lá, tá, aliás, não sei se vocês souberem apontar no mapa onde fica Alcântara, isso é um problema sério. O pessoal sabe, ninguém sabe onde que fica direito. Não, vale o Ciro. Não, o Ciro com certeza sabe. Café com leite. O que acontece? Você teria que, vamos supor que a gente vai fazer um foguete, você teria que construir uma infraestrutura. E aí, aí uma coisa minha, pessoal minha, não pode fazer isso. Porque a infraestrutura em Alcântara, a gente sabe quais são as 3, 4 empresas que têm capacidade de construir ali. Entendi. Eu falo para vocês quais são. Por favor. Queiroz Galvão, Odebrecht e mais umas 2, que a gente sabe o que aconteceu com elas. Tá. Agora, imagina o que elas vão fazer em Alcântara se tiver que construir. Então, isso está fora para mim, isso é fora de cogitação. O que acontece com a empresa igual aí no Space? Olha que coisa interessante. Você não precisa mexer em infraestrutura nenhuma em Alcântara. A empresa vem, ela monta a base dela do foguete, ela lança o foguete, usa o centro de controle de Alcântara e depois ela vai embora e leva embora a base dela. Pronto. E deixou aqui uma grana para gente, porque ela pagou para usar. Então, e para mim, né, assim, se eu tivesse alguma coisa, uma solução seria essa. Comece a vender. Alugar o espaço. Comece a alugar. Você aluga o espaço ali, o acordo de salvaguardas garante que a gente pode fazer isso e tal. Por que isso seria bom? Por vários motivos. Primeiro, porque ia começar a entrar uma grana para o Brasil de uma fonte diferente. O que iam fazer com essa grana depois, a gente pode ficar aqui 10 anos discutindo. Mas pelo menos ia entrar uma grana diferente. Isso é legal para carinha, entrar uma grana bem diferente nisso aí. E uma outra coisa, por exemplo, a empresa que vem aqui lançar, ela tem que trazer os engenheiros dela. E os engenheiros, eles não vêm aqui um dia e vão embora, eles ficam aqui uns 20, 30 dias. Pô, você chega para o cara e fala assim, cara, você não quer dar uma palestra ali na Federal do Maranhão pra gente? Você não a quer... Federal do Maranhão é um pouquinho mais complicado. A gente o vai buraco falar dela literalmente daqui a é mais pouco. embaixo. Não, mas você não quer dar uma palestra ali na Federal do Rio, na USP e tal? Por quê? Porque aí você começa a incentivar, o pessoal começa a ver e fala, caramba, tá tendo alguma coisa no Brasil disso, entendeu? Sim. E aí você vem. Aí vem um coreano, que é da InnoSpace. Agora, se eu não me engano, a C6, que chama, que é uma empresa do Reino Unido, também está pensando em lançar foguete de Alcântara. Então vão vir engenheiros da Inglaterra para cá. E aí você começa a fazer uma troca científica. Não vai ser uma troca tecnológica, nada disso. Mas você vai começar, você leva um engenheiro um dia ali, aí você junta uma criançada e fala, pessoal, vamos lá visitar o foguete lá na praia. Ó, que legal. Pô, eu vou lá no Texas ver o foguete do Elon Musk. A gente chega a 20, 30 metros do foguete, entendeu? Leva a criançada, junta a criançada no lugar e leva, nós vamos lá, a empresa aí no Space, ela paga, entendeu? Vai todo mundo lá, visita, depois volta. E você começa a movimentar isso. Deixa eu fazer uma provocação, então, Sérgio. O Ciro, a sua turma boa está aqui um pouco indignada com a resposta do Sérgio e perguntando o que você pensa a respeito da questão da soberania em relação a isso que ele está dizendo. É evidente que o Sérgio tem o mesmo nível de preocupação que eu. Ele apenas está fazendo uma concessão à realidade trágica brasileira contemporânea. Entretanto, nós temos que trabalhar, meu livro chama O Dever da Esperança. Normalmente você não associa esperança a dever, né? Então as evidências todas são desesperançosas. Com certeza. Mas é preciso que a gente tenha a formulação. E aí, veja, ceder o espaço físico de Alcântara para coisa faz o Brasil ganhar um trocado.
um trocado mesmo nesse universo econômico e tecnológico e tal. Entretanto, nós não podemos imaginar um país com as características do Brasil, eu não posso imaginar, sem dominar determinadas tecnologias sensíveis. Isso aí é soberania. Hoje, o outro nome de soberania é ciência e tecnologia. É isso. Porque, repare uma coisa objetiva. Vamos fazer uma pergunta só para encaminhar o raciocínio. Faz sentido um país como o Brasil, cujo último envolvimento com guerra foi no século XIX, a genocida Guerra do Paraguai, em que nós nos prestamos a um serviço sujo da Inglaterra, é outro assunto para outra hora. Mas, assim, se nós dissermos que faz sentido ter uma estrutura de defesa, daqui para diante tem determinadas consequências. Por exemplo, faz sentido, tendo uma marinha ou uma aeronáutica, que nossas naves e belonaves sejam guiadas pela Starlink do Elon Musk? Pô, o cara desregula um grau no satélite, no GPS e tal, e você sai do Rio de Janeiro para atender uma ocorrência em Manaus, vai bater em Luanda, em Angola. Então, é evidente, quer dizer, na minha cabeça, nós precisamos, é evidente, uma coisa não colide com a outra. Eu acho que a gente tem que animar ali, e aí você tem determinadas maluquices brasileiras, porque são valores que colidem, mas nós estamos numa agenda hiperfragmentária que perde a noção das prioridades, das hierarquias, dos valores que não negam um ao outro. Apenas ali é o único lugar que você pode, de fato, ter as excelências, a eficiência de lançar um foguete geoestacionário, um satélite geoestacionário na órbita mais viável, etc., etc. Então, mas tem uma estrutura quilombola do lado que você pode deslocar para qualquer lugar. Não, cara, mas por que você não pega o quilombola, claro, chega lá para ele e fala assim, cara, nós vamos construir um museu para vocês isso, aqui, ó, maravilhoso, cara. E vocês vão ganhar dinheiro com isso aqui, mas, Sérgio, cara. O Brasil está dominado por isso. É um onguismo que verbaliza o valor correto, porque defender a comunidade quilombola é um valor justo, legítimo e tal. Mas há serviço de interesses subalternos que não estão... Assim como eu, enquanto não me convencerem, eu não consigo parar de suspeitar da natureza daquele acidente, sabe, que matou a fina flor da nossa engenharia espacial. É uma coisa estranha, mas enfim, pode acontecer, acidentes acontecem de fato e tal, mas aquele ali foi deletério e a consequência futura é que me traz a desconfiança maior que você já registrou. Não aconteceu mais nada, nós perdemos o passo. Então, repare, todo esse universo de telecomunicações, de satélite, de mini-satélites, de coisa num país como o Brasil, de dimensão continental, a China já desenvolveu o seu próprio GPS, o sistema de GPS. China, Índia tem um GPS, Japão tem um GPS dela. O Japão, que é do tamanho do Piauí. Europa tem um GPS dela, a Rússia, que é o serviço GLONASS. E nós ficamos no GPS norte-americano. Qual é o sentido disso? Eu estou dizendo, eu escrevo uma newsletter, e eu estou dizendo, quer dizer, a Marinha Brasileira contratou a Starlink deste grande canalha internacional, que é o Elon Musk, na minha opinião. O que não quer dizer, eu conheço a opinião do Sérgio, que ele não seja um extraordinário empreendedor. São duas coisas distintas. Dá para separar as duas coisas. Dá para separar perfeitamente. As motivações dele foram reveladas agora, de forma cínica, criminosa, ele comprando voto por Trump. Mas eu vou dizer que o cara não tem um papel fundamental para cumprir nesse estágio de evolução tecnológica e tal, de um foguete que dá ré e tal. Isso eu admiro. Dá ré virado avesso. Até para o pessoal entender, né? Então é o seguinte, né? Para quem não sabe, o Brasil não tem sistema de GPS. O sistema de GPS brasileiro é ligado ao satélite, né? Ao DoD, que é o Departamento de Defesa americano. O dia que os Estados celular Unidos, que cada um de nós porta, paga royalties para as Forças Armadas Americanas. Se os Estados Unidos falar, não queremos mais que o Brasil use GPS, acabou, nós estamos perdidos sem GPS. Sem GPS. Faz sentido um país com 210 sem milhões GPS de habitantes? Para 85% da exploração de petróleo, 80% da mineração do país para. Sem agricultura GPS. De precisão para. A agricultura para imediatamente. São setores muito pouco importantes para a economia brasileira. Eu compreendo o estágio pragmático e estou de acordo. Acho que a gente tem que botar a coisa para andar, seja como for, mas nós temos que ter um universo estratégico que é recuperar a visão de um país que tem compromisso com alguma maturidade tecnológica, porque você não vai ser mais capaz de produzir da agulha ao avião passando pelo computador, como certa feita imaginamos. Mas algumas tecnologias sensíveis, eu já propus, por exemplo, que nossa relação com os BRICS seja qualificada por isso. Em vez de ser um clube de conversa mole, como infelizmente ser ali o seguinte, um regime de preferências comerciais industriais para o país retomar a indústria nacional brasileira,
transferências tecnológicas sensíveis. Conversei lá com o alto comissariado do Partido Comunista Chinês. O chinês comunista, da boca para fora, deu um salto da cadeira dessa altura. E o mercado disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Né? Enfim, e terceiro, um financiamento rebelde a Bretton Woods. Se não for isso, a gente não tem saída. Olha só. Agora, repare, nós já fizemos, nós pulamos aqui, nós já fizemos um estatal binacional com a Ucrânia. Porque a Ucrânia tinha também tecnologia de foguete. Isso aí faltou a gente falar que, nesse meio tempo todo, teve um dos programas mais corruptos da história do planeta. Corrupto, exatamente. Chamados Alcântara Ciclone. Que época que foi isso? O Brasil foi lá, não, foi depois aí. Foi Lula. Foi Lula. O Alcântara Ciclone, a ideia do Brasil foi o seguinte, vai lá na Ucrânia, compra os foguetes, e aí a gente modifica aqui para lançar. Tanto que é na frente de Alcântara. Isso. E só agora que foi dissolvido total agora, né? Mas foram anos e anos e anos de gente ganhando dinheiro. Isso é que ninguém sabe. Então, onde foi? Que vira ali era um ralo de dinheiro mesmo, porque ninguém sabia para onde que ia. Agora, isso aí é uma coisa... Porque eu estava falando de foguete, né? Sim. Agora vamos falar da parte satélite. Aí o Ciro tem toda a razão. Nós não temos 3 coisas hoje que são fundamentais e que o Brasil precisa pela característica dele. Uma é GPS. Outra coisa, Amazônia. Não sei se quem sabe aqui, mas o Brasil não tem um satélite capaz de fotografar a Amazônia. O que a gente faz? Todos os dias ou todo mês a gente gasta milhões comprando imagem de uma empresa americana chamada Planet. Porque todo dia tem uma frota desses satélites, todo dia, 10h30 da manhã, uma frota de satélites da Planet passa em cima da Amazônia e faz imagens com 30 centímetros. São satélites do tamanho de uma caixa de sapato, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Eu já vi esses satélites. Eles têm sucedâneo na França também. É do tamanho de uma caixinha assim. E ele passa todo dia, e o que o Brasil faz? Em vez de desenvolver o satélite dele, nós vamos lá e compramos a imagem dos caras. Outra coisa, nós não temos nenhum satélite meteorológico nosso. Sendo que a nossa meteorologia, o nosso sistema climático, ele é muito único. A gente tem a Amazônia, a gente tem os rios voadores, que a gente chama. Ou pelo menos tínhamos, a gente tem esse problema todo. E não só da Amazônia, nós temos os biomas brasileiros, eles são muito específicos, entendeu? Então você não pode comprar uma imagem, que é uma imagem geral, para você estudar um Pantanal, que é um negócio totalmente diferente, entendeu? Então você tem que desenvolver um sensor para aquilo lá. Eu acabei de voltar de um congresso lá na Itália, o IAC, que é o Congresso Internacional de Astronáutica. A Índia ganhou todos os prêmios do congresso. Todos. Eles levaram todos os prêmios. Ciro. A Índia que 20 anos atrás copiou a Índia que copiou até a vírgula do nosso programa espacial, acabou de ganhar todos os prêmios no congresso. O que a Índia... Mas o que é aí que entra a minha coisa? O que a Índia fez? A Índia tinha 2 problemas seríssimos. Aliás, tem até hoje. Fome é ainda um problema gigante da Índia. E ela tinha um problema de sede. O país ia morrer de sede. Era isso que ia acontecer na Índia. Porque boa parte dos mananciais ali mais rasos estavam tudo contaminados. Como que eles resolveram? Com satélite. Eles lançaram o satélite identificou aonde você tinha regiões com água potável boa, o pessoal foi lá e furou exatamente. Satélites próprios. Próprios, da Índia mesmo. Da Índia. Isso é tão sensacional na Índia que hoje exploração espacial é obrigatório no ensino fundamental. Eu fui na palestra do indiano, ele mostrou as criancinhas construindo foguete. Entendeu? Lá, a Índia pousou em 2023 no Polo Sul da Lua, tinha 8,5 milhões de pessoas assistindo no YouTube. É a maior live da história do YouTube. É o pouso da Índia no Polo Sul. É quase igual a nossa, que tem mais de 6 mil pessoas aí, ao vivo agora. Aqui então, tá aí, ó. Muito obrigada a todos. Senta o dedo no like aí, porque o like é muito importante. Viu? Senta o dedo no like. Senta o dedo no like. É isso. E o indiano comemorando na rua como se fosse final de Copa do Mundo. Entendeu? Agora, se você fala aqui de lançar foguete, aí vai vir a coisa que eu ouço todo dia. Para que lançar foguetes? Tem milhões de pessoas morrendo de fome aqui no Brasil. O problema é que a gente não lança e continua tendo as milhões de pessoas morrendo de fome. Então, não é um negócio que não dá. Agora, como resolver isso? Aí é a classe política, Ciro. Porque... complicado isso aí, cara. Sabe por que é complicado? Claro. Eu vou te falar porque é complicado. É difícil... Pro bem ou pro mal, isso é que o brasileiro médio pensa que tem alternativa. Não tem. Ou a política faz, ou não faz.
ou a política faz bem feito ou faz mal feito, não tem um algoritmo, não tem um computador, não tem, sabe, não tem É isso porque aí. no final é eles que vão decidir. A caneta está na mão deles. E o problema é o seguinte, como que eles vão convencer, porque o cara que vai votar em você, ele não quer estar querendo saber do satélite. Ele quer saber da rua dele tá bem asfaltada. Não é verdade. Ou da água. Aí Será já que não? É um pouco a minha... Então, aí que eu queria saber. É verdade na dimensão em que você não tem um imaginário que é adestrado desde a criança que vai ter aula sobre a questão espacial. Aí beleza. Então é isso. Então, mas veja, quem faz isso também é a política. Com certeza. Então, se você mediocriza a discussão, você mediocriza a nação inteira. E aí a expectativa que é? Você tem agora no Brasil crescendo uma coisa dramaticamente grave, que é 20% do eleitorado que quer votar naquele que for ou parecer ser mais contra tudo que está aí, especialmente nas superficialidades estéticas. Percebe? Então, você tem que ir para o debate, na tradição política, ser cortês com o adversário. Se eu for lá mal educado e sentar a cadeira na cabeça do outro, não sei o que, então eu estou ganhando uma notoriedade que me dá audiência de 20%, 1 em cada 5. Não sabe que esses idiotas estão liquidando a nação. O Brasil faz a apologia da ignorância. O político mais ignorante é aquele que repete os truísmos, as baboquices, as superficialidades e tal. E isto arrebenta. Porque é o seguinte, aconteceria a Revolução Francesa em ambiente muito mais difícil e grave, não fora os pensadores, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc. Tudo bem, não precisamos chegar a tanto, mas imaginar o caminho é o ponto de partida para você movimentar as pessoas. Mas a prova do interesse está nas 6.500 pessoas que estão aqui agora. Então, existe interesse. Então, olha o tamanho do Sérgio. Vamos lá, eu tenho uma frase... Eu lhe entendo. A percepção do Sérgio é correta se for radiografado o momento. Do que vai sair um ambiente em que a economia está num piloto automático que vai botar 900 bilhões de reais em juro para banco e 50 bilhões em tudo mais?